Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 6 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 771 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 e 2 do livro de Esdras. Esdras nos conta a continuação da história do povo de Judá, quando agora, já vencida a Babilônia pelos persas, o povo recebe a autorização para voltar a Jerusalém e reedificar o templo. Você viu conosco a queda do Império Babilônico em Daniel capítulo 5, quando o neto de Nabucodonosor, Belsazar, está usando os utensílios do templo para dar um banquete. É pesado na balança, achado em falta, e o reino, naquela mesma noite, sai de suas mãos e passa para os persas. Os persas são governados por Ciro, governante que é mencionado por nome na visão do capítulo 10 de Daniel, e nós já estudamos essas coisas. E, diferentemente dos babilônicos, os persas têm uma política de não reunir todos os tesouros num santuário dedicado a um deus específico. Eles, ao contrário, eles queriam pegar todos os tesouros que Nabucodonosor tinha trazido de todos os cantos do seu império para o santuário de Marduk na Babilônia e devolver cada um para o seu lugar. A cabeça dos dois impérios era muito diferente. Como você pode ler lá em Daniel capítulo 1, verso 2, Nabucodonosor, quando esteve em Jerusalém, pegou tesouros e levou para o templo do seu deus Marduk, lá na Babilônia. E foi por isso mesmo que o neto dele teve chance de usar os utensílios do templo num banquete, que você leu a história lá em Daniel 5 e com isso se deu muito mal. No entanto, a cabeça de Ciro, o governador, o imperador persa, é muito diferente. Ele não quer atrair a raiva ou o descontentamento de nenhum desses deuses que foram saqueados por Nabucodonosor. Então ele pega todos os tesouros que Nabucodonosor reuniu, devolve para os seus donos originais, pede a essas pessoas que vão para os seus reinos, reedifiquem os santuários dos deuses locais e que orem por ele. E é muito interessante ver nisso, então, uma constante no Império Persa. De tal forma que Dario, um imperador que vai se seguir, no capítulo 6, verso 10, pede que as pessoas orem por ele dessa maneira. E Artaxerxes, no capítulo 7, verso 23, vai fazer a mesma coisa. Ou seja, quem poderia esperar, não é? Ciro está agora então devolvendo todos os tesouros que foram recolhidos por Nabucodonosor e o templo de Judá recebe de volta aquilo que lhe pertencia originalmente. Claro, a soberania de Deus está por trás de tudo isso, porque por boca do profeta Isaías, Deus já havia falado que Ciro seria o libertador do seu povo. Lá em Isaías 44, 28, 45, 1, Ciro é mencionado por nome como aquele que vai libertar o povo do seu cativeiro na Babilônia. E nós temos ali então, e aqui, mais uma demonstração de que Deus tem o coração do rei nas suas mãos, de que Deus conduz todas as coisas conforme a sua boa vontade. É por isso que o livro de Esdras se abre com essa ideia, de que no primeiro ano de Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor, não só o que foi dito por Isaías, mas também aqui, especificamente o que foi dito por Jeremias, Deus desperta o espírito de Ciro para mandar o povo de volta para casa com seus tesouros. Jeremias falou especificamente que depois de um tempo de cativeiro na Babilônia, o povo retornaria. Veja lá Jeremias 16, versos 14 e 15. Mas Jeremias também diz especificamente a respeito dos utensílios sagrados. Jeremias 27, versos 21 e 22, fala exclusivamente dos utensílios que vão para a Babilônia, mas vão voltar. Não só o destino das pessoas, mas o destino dos objetos sagrados está na mão do Senhor. Dessa forma, o que nós vemos aqui é o decreto de Ciro que está transcrito entre os versos 2 e 4. Quando Ciro manda que todo mundo, o povo em geral, suba de volta para seu território e edifique a casa de Deus e ore a Deus. E, mais uma vez, nós vemos então o povo sendo munido de objetos para adorar a Deus. Não foi assim por ocasião do êxodo no Egito? Quando os egípcios, morrendo de medo dos hebreus, deram ouro e falaram para eles, some daqui e vai embora, e com isso o tabernáculo foi construído? Bom, aqui acontece coisa muito semelhante. É dito pelo decreto de Ciro que os homens vizinhos dos hebreus deviam dar ofertas voluntárias e deviam contribuir com ouro e prata, e as pessoas fazem isso. E agora
de forma que só Deus pode mesmo explicar, eles estão retornando para Jerusalém com tesouros, com riquezas que serão destinadas à construção do segundo templo. É muito interessante também que um verbo aqui usado para falar desse retorno é o verbo que está traduzido em português como subir. No verso 3 a gente vê: quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá. E no verso 5 a gente vê que Deus despertou pessoas para subirem a edificar a casa do Senhor. Esse verbinho subir é o mesmo usado para as pessoas quando saíam do Egito e iam para Canaã. É a ideia então de que um novo êxodo está acontecendo aqui. Estão subindo, como quem estava no Egito subiu para Canaã, agora quem está na Babilônia sobe para Canaã. Estão levando tesouros. Como os egípcios deram ouro e prata para os israelitas, agora os persas e as pessoas de todo o império também estão dando. Como Deus moveu o coração do faraó conforme ele quis, ele também está movendo o coração de Ciro. Como Deus esteve no controle de uma libertação maravilhosa na época do Êxodo, ele agora o está também na época do retorno do cativeiro. Coisas maravilhosas que nós podemos aprender então nestes capítulos. O que está acontecendo nada mais é do que a profecia que Deus já havia dado em relação à aliança. Deus disse lá em Deuteronômio 30, versos 1 a 5, que depois de disciplinado o seu povo, depois de espalhado o seu povo, ele mesmo se encarregaria de recolher o seu povo. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. O capítulo 2 vai nos dar a lista das coisas que vieram. É muito esperado que isso seja assim, porque o povo que está voltando deve ser contado. Quando foram para o cativeiro, Jeremias 52, foram contados. Quando os objetos que foram dedicados à construção do tabernáculo foram reunidos, foram contados. Agora, quando volta o povo, os objetos são contados, as pessoas são contadas, do mesmo jeito que aconteceu no Êxodo, e a gente tem até o livro de Números para nos contar, os censos lá do livro de Números, para nos contar quem foi. Do Egito para Canaã. Agora não é surpresa para nós que tenhamos contagem também de quem vai da Babilônia para Canaã. Coisas surpreendentes nesta lista são as ordens em que as coisas aparecem. Quem aparece primeiro mencionado aqui na lista do capítulo 2 não são os sacerdotes, os levitas, são os homens do povo. São as pessoas comuns, elas que são mencionadas a partir do verso 2. E isso então deixa claro que esta não era uma obra específica dos líderes, mas era obra do povo como um todo, que precisava estar unido e interessado na restauração da sua cidade, do seu santuário. Só depois que vem todos os homens do povo, do verso 2 mencionados até o verso 35, é que chegam os sacerdotes no verso 36, os levitas no verso 40, os servidores do templo no verso 43, os filhos dos servos de Salomão, no verso 55. E ao final aparecem aqueles que não puderam provar que suas famílias eram da linhagem de Israel, verso 59. E, novamente, primeiro são as pessoas do povão que não puderam provar a sua linhagem. Depois, no verso 61, aqueles que diziam ser filhos de sacerdotes, mas que também não acharam seus registros nos livros genealógicos, como diz o verso 62. Muito interessante notar que quem não pôde provar que era da linhagem sacerdotal ficou excluído do serviço do templo, porque o cuidado agora com a santidade do templo era muito grande. Foi exatamente esse tipo de desprezo que levou ao cativeiro, à destruição do templo, e o povo não quer mais correr esse risco. Então eles aguardam que se levantasse um sacerdote que tivesse aquele instrumento divino de adivinhação, o Urim e o Tumim, que a gente não sabe o que é, né? E então, quando esse sacerdote se levantasse, ele poderia determinar quem de fato era da linhagem sacerdotal, quem não era, e essas pessoas então passariam a ter, ou não ter, o direito de, como sacerdotes, comerem das coisas sagradas. O efetivo total é listado aqui em 42.360 pessoas. E é dito, então, que foi uma grande multidão, com cavalos, com animais, camelos, jumentos e tudo mais, e que também houve gente do próprio povo que fez ofertas voluntárias para a casa de Deus. Você se lembra bem aqui de 1 Crônicas capítulo 29, das pessoas que contribuíram voluntariamente com alegria para a construção do primeiro templo. E aqui nós estamos vendo a mesma coisa acontecendo em relação
ao segundo templo. Então, o que podemos extrair de lição desses 2 capítulos iniciais de Esdras? Deus está cumprindo a sua palavra. Falou por Isaías que Ciro libertaria o seu povo. Falou por Jeremias que até os objetos sagrados voltariam. E ele está fazendo isso. É um novo êxodo. As pessoas obtêm recursos, as pessoas têm liberdade para voltar para casa. O grande imperador é quem está, inclusive, autorizando isso. E então eles voltam, cumprindo aquilo que Deus já havia determinado quando estipulou a aliança com seu povo em Deuteronômio 30. A lista das pessoas que voltam é importante. Os homens do povo obtêm um papel primordial. É o povo quem vai obter essa grande restauração com o seu trabalho de formiguinha. Então cada um é importante neste trabalho que está para ser realizado. E a preocupação com a santidade do santuário, a alegria em contribuir para essa obra são marcas características do que nós vemos aqui nestes 2 capítulos. É assim que a restauração vai acontecer. O trabalho ainda vai ser difícil, ainda haverá muita luta e nós vamos ver isso na sequência. Mas o que estamos vendo é Deus em ação, fielmente, comprovadamente dirigindo a história do seu povo. Eu espero que estes capítulos abençoem a sua vida, que esses nossos comentários o ajudem a extrair mais lições do texto. E a gente prossegue aqui amanhã, se Deus nos permitir, com os capítulos 3 e 4. Bom estudo, boa leitura para você e até lá, se Deus quiser.